E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Kenji Yokota e agora eu vou apresentar para vocês o trabalho da disciplina de esportes individuais com o professor Massa. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que o tema do meu grupo, o esporte escolhido, foi o tênis de mesa, o que para mim é uma grande alegria porque eu sou mesatenista, eu sou atleta de tênis de mesa desde os meus 12 anos de idade. Então eu vou estar falando aí de um esporte, de um universo que eu gosto muito e conheço bastante. O tênis de mesa chegou no Brasil em 1905 com turistas ingleses, que por sua vez eram os criadores do esporte. Chegou no Brasil em 1905, mais precisamente falando, no estado de São Paulo, que sediou aí o primeiro torneio aberto de tênis de mesa em 1912. Em 1934 foi fundada a Associação Paulista de Ping Pong. Reparem que o nome era Ping Pong porque o tênis de mesa ainda não era um esporte consolidado, principalmente no Brasil. Então não existiam regras, não existiam normas padronizadas. Na verdade, cada clube aqui no Brasil desenvolvia sua regra, desenvolvia o seu tipo de torneio. Rapidamente o esporte chegou no Rio de Janeiro e os cariocas, assim como os paulistas, passaram a ser os grandes incentivadores da modalidade, O tênis de mesa durante muitos anos ficou restrito aí aos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, que eram consequentemente os favoritos nas competições disputadas. Ainda entre 1930 e 1940 surgiu a Federação Paulista de Tênis de Mesa e a Federação de Tênis de Mesa do Estado do Rio de Janeiro, que seriam aí duas importantes federações para a manutenção da modalidade. Em 1942, paulistas e cariocas se uniram para promover o tênis de mesa e consolidar de uma vez por todas as regras. Eles se deram conta de que o Brasil estava de fato muito atrasado e que já era hora de adotar regras oficiais. As regras foram aprovadas e o tênis de mesa foi oficializado pela CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos. Na época, a Confederação Brasileira de Desportos era a entidade que controlava grande parte dos esportes que não possuíam ainda uma federação específica. Um deles era justamente aí o tênis de mesa. Em 1947, o Brasil disputou o seu primeiro sul-americano. Isso só foi possível graças ao Dagoberto Midozzi e o De Vicenzi, que eram dois mesatenistas cariocas com bons resultados na época, e juntos eles se uniam para promover aí a primeira participação do Brasil em uma competição internacional. Em 1949 aconteceu também a primeira participação do Brasil em um campeonato mundial, e mais uma vez com grande importância, com grande ajuda do Dagoberto Midozzi, que foi o cara que conseguiu patrocinadores para custear as viagens, as passagens aéreas, as hospedagens dos atletas. Naquela época, os patrocínios eram ainda mais escassos do que hoje em dia. Esse senhor da foto é o Dagoberto, que está com 103 anos e ainda joga tênis de mesa. Na década de 50 surge um novo ídolo, chamado Ubiraci Rodrigues da Costa, mas carinhosamente apelidado como Biriba, e é assim que ele entrou para a história do tênis de mesa brasileiro. Em 1958, com apenas 13 anos de idade, ele derrotou os campeões mundiais de tênis de mesa dentro do Brasil. Era um evento amistoso, organizado para comemorar os 50 anos da imigração japonesa, e aconteceu aí uma partida de exibição entre os mesatenistas da seleção brasileira e os dois campeões mundiais, Ogimura e Tanaka, que vinham do Japão. Os brasileiros surpreenderam toda a plateia no estádio do Ibirapuera e derrotaram os campeões mundiais. Foi uma notícia que saiu em todo o mundo. O Biriba ficou muito conhecido na época, inclusive ele foi capa do jornal Gazeta Esportiva com a Maria Esther Bueno, a tenista, e com o Pelé, que tinha conquistado também o título da Copa do Mundo em 1958. Ainda na década de 50, em 1959, o Brasil participou do Campeonato Mundial e conseguiu um histórico 6º lugar por equipes. Foi novamente um resultado surpreendente, porque o tênis de mesa no Brasil era muito amador. Os atletas treinavam por conta, não tinham preparo nenhum. Foi um resultado incrível. A equipe era formada por Biriba, por Betinho, Alberto Cordoglian, Jacques Roch e por Ivan Severo. Todos mesatenistas cariocas e paulistas. Você deve ter
percebido que até agora o tênis de mesa brasileiro, ou seja, as seleções brasileiras, não tinham nenhum representante da colônia japonesa. Emiko Takakatsu foi a primeira mesa-tenista nipo-brasileira a ter destaque na seleção brasileira. Então ela chegou à seleção na década de 60 e ficou quase 15 anos disputando e conquistando medalhas internacionais. A partir de 1963, o tênis de mesa mudou drasticamente graças ao advento de novas técnicas. Quando eu digo novas técnicas, eu estou me referindo a fundamentos do tênis de mesa. E o fundamento que causou a maior mudança naquele momento foi o topspin, um golpe de forehand que coloca efeito na bola, chamado topspin. Os mesa-tenistas brasileiros não treinavam com o restante do mundo, eles não tinham intercâmbios. Eles treinavam entre si no Brasil, como eu já disse antes, de forma muito amadora. Então, eles estavam muito desinformados quanto às evoluções da modalidade que aconteciam a todo instante naquele momento. Ou seja, o nível técnico dos europeus e dos asiáticos subiu muito, enquanto o dos brasileiros continuou estagnado. Então, a partir de 1965, a gente pode dizer que o Brasil entrou aí num declínio técnico e ficou durante anos atrasado em comparação com o restante do mundo. O primeiro acontecimento marcante da década de 70 foi a vinda de Lee Kouqin. Originário de Taiwan, Lee Kouqin era campeão asiático de tênis de mesa. E como vocês sabem, os asiáticos na época eram os grandes favoritos nos torneios mundiais. Então, ser campeão asiático era a mesma coisa que você ser campeão mundial. Era o mesmo nível de dificuldade. O Lee Kouqin veio para o Brasil para fugir dos conflitos que estavam acontecendo em Taiwan com a República Popular da China. E logo foi contratado para ser treinador da seleção brasileira. Ele implementou uma série de mudanças nos métodos de treinamento, assim como trouxe muitas técnicas novas, técnicas modernas para o tênis de mesa. Além disso, a colônia japonesa, que já existia no Brasil e já praticava o tênis de mesa, entrou de vez na cena do esporte nacional. A colônia japonesa era muito fechada, muito restrita. Então, nas décadas de 40, 50 e 60, eles já praticavam tênis de mesa, mas somente entre si. Em 1970, isso mudou. E com o passar dos anos, os japoneses, os nipo-brasileiros passaram a disputar todas as competições nacionais. Paulistas, campeonatos brasileiros, enfim, eles entraram na cena e isso enriqueceu muito o tênis de mesa daquela época. Outro acontecimento muito importante foi o surgimento de um treinador chamado Maurício Kobayashi, em São Bernardo do Campo, numa época em que simplesmente não existiam treinadores. Então o Maurício Kobayashi forma uma equipe forte em São Bernardo do Campo, ele passa a ser o treinador, deixando de lado a vida dele de atleta, e ele traz uma série de treinamentos novos com base em revistas japonesas que ele lia. Resumindo, o Maurício Kobayashi é um dos grandes responsáveis pela profissionalização do tênis de mesa, porque foi graças a ele que o tênis de mesa passou a ser levado com mais seriedade. Ele se tornou treinador da seleção brasileira masculina, enquanto o Lee Kouqin era o treinador da seleção feminina. E foi graças ao Maurício que os mesa-tenistas da seleção brasileira passaram a treinar todos os dias e a fazer também preparos físicos, o que antes não existia. Então, ele, como treinador da seleção masculina, estipulou tudo isso e quem não seguisse simplesmente não teria chance de ser convocado. Em 1979, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa é fundada. Então, agora existe uma entidade para tomar conta dos assuntos do tênis de mesa brasileiro. Ainda no final da década de 70, o Brasil estreita relações com o Japão, graças a um homem chamado Kasahara. Kasahara era um japonês muito influente no seu país, ele tinha ligação com a Federação Japonesa de Tênis de Mesa e era inclusive um mesa-tenista de alto nível. Ele veio ao Brasil para trabalhar com a sua empresa de fotografia, Yashica. E nesse período ele quis treinar tênis de mesa. Na época a equipe que estava mais em alta era São Bernardo do Campo, então ele foi visitar o centro de treinamento e ele simplesmente gostou muito dos mesa-tenistas, gostou muito do Maurício Kobayashi, que como eu já bem disse era o treinador, e ele decidiu ajudar o Brasil promovendo intercâmbios. Na década de 80, como eu já disse, o tênis de mesa estava dando um grande salto na evolução técnica. Então, pela primeira vez no cenário nacional do tênis de mesa, existiam clubes com treinos sérios, com atletas realmente dispostos a ter uma vida voltada para o esporte. Em 1983, a seleção brasileira conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, que foi muito comemorada por todos naquela época, e o principal destaque da equipe foi o Ricardo Inokuchi.
que seria aí também um importantíssimo nome para o tênis de mesa brasileiro. A equipe feminina ficava um pouco de escanteio, então elas não iam com frequência para o Japão, elas não participavam tanto desses intercâmbios e os próprios dirigentes acabavam priorizando os homens. O que não significava que elas tivessem um mau desempenho nas competições latino-americanas, por exemplo. A Emiko Takakatsu continuou jogando tênis de mesa pela seleção brasileira até a década de 70, conquistando muitas medalhas. Na década de 80, a filha do Lee Coutinho, a Lee Yun-ha, conquistou também muitas medalhas em competições sul-americanas e latino-americanas. Chegamos na década de 90 e agora entram em cena ídolos do tênis de mesa que você provavelmente já ouviu falar. São eles, Cláudio Cano e Hugo Oyama. Dois nomes conhecidíssimos entraram em cena em 1990 e foram também muito importantes para a história do nosso esporte. O Cláudio Cano foi contratado para jogar na Suécia. Ele foi o primeiro atleta latino-americano a conseguir esse feito. E ele, consequentemente, abriu as portas do continente europeu para muitos mesatenistas brasileiros. Em 1996, o atleta Cláudio Cano sofreu um acidente de moto e ele infelizmente veio a falecer. Foi um acontecimento muito triste, mas no mesmo ano, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, o Hugo Oyama teve a melhor participação do Brasil em Jogos Olímpicos até aquele momento. Ele conquistou o 9º lugar e venceu atletas muito fortes. Então foi aí uma notícia triste seguida de uma notícia boa para o esporte brasileiro. O Brasil caminha a passos curtos e é na década de 90 que a seleção feminina conquista pela primeira vez a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos, de 1991 e 1999. Nomes de destaque da equipe feminina eram Mônica Dotti e Liane Kozaka, que contribuíram muito para a conquista dessas medalhas. Nos anos 2000, o Brasil passa a obter resultados aí de expressão internacional. Os resultados positivos passaram a surgir na Europa e na Ásia. O primeiro deles foi a conquista da 2ª divisão mundial em 2000. Isso representou a ascensão da equipe masculina para a elite do tênis de mesa mundial. A Confederação Brasileira passa a investir em treinadores estrangeiros, o que traz também muitos resultados. O primeiro deles foi o chinês Wei Jian, que trabalhou até 2008 e contribuiu muito para a evolução dos atletas. E o segundo deles foi o francês Jean-René Mounier, que foi o grande responsável pelo bom momento da seleção brasileira atual. Mas já vamos chegar lá. Ainda entre 2000 e 2010, a Mônica Dotti, que era atleta olímpica, passa a ser treinadora na cidade de Santo André. E ela passa também a realizar um trabalho de formação na base dos atletas brasileiros muito bom. 2010 2020 já estamos falando dos momentos atuais. Bom, o francês Jean-René Mounier, que entrou no comando da seleção em 2009, mudou totalmente a mentalidade dos atletas brasileiros. Ele introduziu de fato o alto rendimento e foi o grande responsável aí pelo surgimento de ídolos como Hugo Calderano e Bruna Takahashi. Como ele era um treinador muito influente dentro da Europa, foi graças a ele que Hugo Calderano, Gustavo Tsuboi, Vitor Ishi, Eric Jolt e Bruna Takahashi, todos esses atletas da seleção atual, conseguiram treinar na Europa em clubes de nível altíssimo. Surgiu o Calderano, o melhor brasileiro de todos os tempos, que atualmente é número 6 do mundo, e ele é a grande sensação do momento. Passa a disputar competições latino-americanas e passa a vencer todas elas. A jovem Bruna Takahashi, formada pela ex-atleta olímpica Mônica Dotti, alcança a posição de número 49 no ranking mundial, um feito histórico para o tênis de mesa brasileiro. É a primeira vez que uma mulher chega tão longe assim no ranking mundial. A equipe feminina conseguiu uma histórica medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e por muito pouco não conseguiu ouro. E por trás desses resultados está, como já falei, o francês Jean-René, a ex-atleta olímpica Mônica Dotti e o seu marido, treinador da seleção brasileira masculina atual, o Francisco Arado Paco. Beleza? Para concluir, o tênis de mesa brasileiro vive no momento o seu auge, a sua melhor fase de toda a história.